Hoje eu quero conversar com vocês sobre a necessidade da gente viver uma vida implicada. E primeiro eu quero dizer o seguinte, para quem chegou depois, eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Feliz porque esse projeto que eu tenho no meu coração há muitos anos está ganhando forma, está ganhando corpo. Cada coisa que vai acontecendo, eu fico muito feliz. A gente criou o CNPJ, então a gente tem uma igreja juridicamente existindo. Nós temos uma conta no banco, significa que a gente tem uma igreja financeiramente existindo. O Júlio, que é o tesoureiro, depois que eu diga. E a gente tem pessoas aqui, e isso, para mim, é um sinal da graça, da bondade, do amor de Deus, e também um pouco daquilo que eu vou conversar com vocês aqui nessa noite. Eu quero conversar com vocês sobre essa coisa de viver uma vida implicada. E por que eu quero conversar sobre viver uma vida implicada? Eu acredito que Deus, ele sempre nos implica na nossa própria história. Deus, ele sempre nos implica em nossas vidas. Eu não acredito que Deus faça coisas que dizem ao nosso respeito sem a gente. O que eu quero dizer é que Deus nos chama para a gente fazer coisas com Ele, nos implicando nesse processo. Há um teólogo do século IV, chamado Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, um teólogo africano muito importante, que dá base para tudo que a gente chama de reforma protestante. E Agostinho, ele diz que, tem uma frase, ele diz assim: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Em outras palavras, o que Agostinho está dizendo é que Deus que nos criou, ele não não nos salva sem nos colocar nesse processo de salvação. O que eu quero dizer? Que Deus sempre nos participa da sua obra, do seu trabalho, da sua vontade, da sua vida, né? E com isso é importante a gente afirmar essas coisas, porque não há processo de transformação, não há processo de vida perto de Deus sem que Ele esteja se relacionando e sem que a gente esteja nesse processo. Alguém pode dizer: Herbert, você está aqui hoje num processo de começar uma igreja e isso só acontece porque Deus quis. Eu vou dizer, ok, Deus quis, mas eu também quis. Deus quis, mas eu também fui participado nesse processo de querer. Deus não pegou a minha vontade, esmagou e disse: agora você vai como Jonas e ponto final. Não, eu estou implicado nesse processo. Eu sou parte do processo do qual eu digo, foi Deus, mas eu também estou nele. E isso é importante ser dito porque muitos de nós podemos entrar num processo de acreditar que Deus faz coisas sem nos implicar. Por exemplo, tem um psicólogo chamado Erich Fromm que conseguiu fugir da Alemanha nazista e ele vai se perguntar como é que um homem como Hitler conseguiu conquistar o apoio popular de uma multidão de pessoas. Não é uma coisa assim, talvez você pensar, não, só tem gente ignorante ali, gente que não pensa. Não, é gente inteligente, bem formada, com boa capacidade intelectual acadêmica e que apoiou o projeto do Hitler. E aí ele diz, o Erich Fromm, ele diz o seguinte, que não existe nada mais sedutor do que quando a gente está em sofrimento e alguém nos ofereça uma resposta fácil e rápida, dizendo: confie no que eu estou te dizendo e você vai sair dessa e vai entrar numa melhor. Pessoas que estão em sofrimento podem abraçar causas que alienam essas pessoas da sua própria vontade. Isso, as pessoas entram dizendo: eu vou sair desse meu problema porque alguém está me dizendo o que eu tenho que fazer, porque alguém, uma outra pessoa, um terceiro, está dizendo: se eu fizer isso, isso e aquilo, eu vou ser aliviado da minha dor e do meu sofrimento. Então, Erich Fromm diz que o Hitler, ele ganha apoio popular porque ele estava dizendo para a população alemã o que eles deveriam fazer para sair daquela condição, né? E a gente sabe no que deu. Ainda, tem um monge medieval que ele tem uma história interessante, né? Ele diz assim: eu sei que eu vou para o céu. E aí a pessoa pergunta: mas por que você sabe que você vai para o céu? Ele diz: porque eu sempre obedeci aos meus líderes de maneira cega,
sempre cumpri tudo que eles pediram, e eu não tenho dúvidas de que eu vou para o céu, porque eu nunca desagradei, nunca fiz nada de errado contra eles. Em outras palavras, ele está dizendo que ele vai para o céu, não porque ele viveu a sua experiência, a sua jornada cristã, mas porque ele cumpriu o que uma outra pessoa disse que ele deveria cumprir. O que eu quero dizer é que uma religião, uma espiritualidade que nos desimplica na nossa própria vida, ela é péssima de ser vivida. Não é péssima no sentido de que ela não funciona. Ela é péssima no sentido de que em algum momento eu vou me sentir desconectado daquilo. A religião, ela pode servir para muita gente como um escape, inclusive, da realidade. Quantas pessoas que em sofrimento, às vezes num câncer, eu tive um amigo que teve um câncer na barriga e ele dizia para mim, eu não vou tratar porque Deus vai ter que curar esse câncer. E não tratou e morreu. O que fazia ele entrar naquele processo de acreditar que ele não deveria tratar aquele câncer? Uma ideia de que se ele tivesse fé, Deus deveria curá-lo daquilo. O que eu estou dizendo é que nós podemos viver uma espiritualidade, uma fé, que quando desimplicada, quando eu me tiro da coisa, aquilo prejudica a minha vida, aquilo não é bom. Bom, eu estou dizendo que Deus sempre nos implica na nossa experiência com Ele. Mas aí pode surgir uma questão teológica pesada. Qual é a questão? O problema do determinismo. Domingo, 6 horas da noite, determinismo, Há uma ideia, uma teologia, que diz que Deus determinou absolutamente todas as coisas. Eu até coloquei a anotação aqui para não citar errado. Por exemplo, Calvino, em suas Institutas, no capítulo 1, verso 17 das Institutas de Calvino, ele diz assim: os crimes não são cometidos senão pela administração de Deus. Calvino está dizendo que o crime não é cometido senão pela administração, isso é, Deus administra, Deus ordena isso. E eu concedo mais. Os ladrões e os homicidas e os demais malfeitores são instrumentos da divina providência, dos quais o próprio Senhor se utiliza para executar os juízos que Ele mesmo determinou. Isso quer dizer que quando um ladrão rouba ou quando um homicida mata alguém, no fundo, como pano de fundo disso, há um propósito da providência divina para que aquilo aconteça. Calvino foi quem criou a ideia de que tudo foi ordenado por Deus, está previamente predestinado todos os atos. Ainda um outro teólogo do século XX, John Feinberg, ele diz o seguinte, no seu livro Predestinação e Livre-Arbítrio: a pobreza também é decretada. A pobreza, ela é uma coisa inescapável se Deus assim o quis. Ele diz, o que quer que seja essa causa dessa pobreza, também foi decretada como meios conducentes a essa pobreza. O que esses teólogos estão dizendo, há inúmeros outros que dizem outra coisa. Mas hoje, obviamente, recortei e escolhi alguns que dão e defendem a ideia de que Deus determina todos os atos da história. Absolutamente tudo, e nada escapa do seu controle. Como, por exemplo, um teólogo europeu, ele vai dizer o seguinte: Deus ordena e determina os atos voluntários e involuntários do ser humano. Tudo está conforme o determinado por Deus. Pois bem, eu não creio nisso. Eu não creio nisso porque eu tenho uma gama de outros pensadores que vão pensar diferente disso. Não creio nisso porque Deus nos implica na nossa história. Ele nos coloca, Ele nos chama, nos participa disso. E o que eu quero dizer é que um Deus determinista, Ele não nos implica. A gente pode chegar à conclusão do seguinte: eu vou viver a vida do meu jeito, vou ficar dormindo na cama, porque se eu tiver predestinado a ser rico, eu vou ser rico. Está determinado. Se eu tiver destinado a ser pobre, eu posso tentar o que for na minha vida, melhorar de vida, que nada vai acontecer, porque está tudo determinado.
Então, um Deus determinista, ele não produz progresso, ele não produz mudança de vida, ele não produz mudança social, ele não produz mudança de mentalidade, ele não produz mudança, né? E isso significa, como diz um amigo meu, o determinismo é a mãe de todas as tiranias. A mãe da tirania é o determinismo. É assim porque é. Uma vez eu estava arrumando uma sala minha de trabalho, e aí negociando aquela sala, eu falei, olha, eu acho que essa cadeira seria melhor se ficasse na outra sala e viesse as cadeiras da outra sala para minha. Isso me ajudaria aqui no meu dia a dia. Ela falou, não, não vai ser assim. Eu falei, mas por que não vai ser assim? Ela falou assim, porque eu não quero. Eu falei, opa, tá bom. Isso é um tipo de determinismo. Não absoluto, obviamente, mas é um jeito de ordenar a vida, é um determinismo, é uma rigidez muito grande. Então, quem pensa assim, de maneira bem determinista, não somos nós cristãos. São as religiões kármicas. São as religiões, por exemplo, hinduístas, que a sociedade está estruturada, blocada, e nada se move, nada muda de um lugar para o outro. Se você nasce na High Society, você vai morrer ali. Se você nasce na plebe, você vai ser plebe. E ponto final. Tudo está determinado e é assim que o mundo das religiões kármicas pensam. Nós cristãos não pensamos assim. De maneira histórica, há um grupo de pessoas que pensam, mas há um outro grupo enorme de pessoas que vão pensar o seguinte, não, calma lá. Nós temos dentro de nós o fôlego de vida, a potência de vida dentro de nós que nos ajuda a conduzir a nossa história, conduzir a nossa vida de maneira que a gente pode mudar, pode ser transformado, pode repensar a vida, pode recomeçar, pode mudar o tempo todo. A vida não está, digamos assim, fechada para nós. Agora, eu gosto muito de um autor chamado C.S. Lewis. Alguém aqui já ouviu, conhece alguma coisa, né? O C.S. Lewis tem um texto muito interessante, não muito conhecido, que ele escreveu diante da morte da sua esposa. A sua esposa morreu de câncer. E tem um texto dele chamado Anatomia de uma Dor. Para quem está em sofrimento, eu recomendaria muito esse texto. E o C.S. Lewis, ele diz uma coisa para mim fantástica. Ele diz assim, o perigo de afirmarmos os infortúnios como vontade de Deus não é tanto que as pessoas deixarão de acreditar em Deus. O perigo é que elas continuarão a crer em Deus, mas crerão coisas terríveis a respeito dele. E aí tem um outro autor chamado Harold Kushner, um rabino, que comentando esse texto aqui do C.S. Lewis, ele diz assim, pior do que concluírem que Deus não existe, é concluir que Deus existe, mas é um monstro. Essas frases me fazem pensar muita coisa. E eu estou aqui junto com vocês pensando essas coisas. E mostrando por que eu não creio que Deus determinou absolutamente todas as coisas. Porém, eu acredito que Deus determinou algumas coisas. O que eu chamo de atos salvíficos da história. Deus determinou a libertação de um povo escravizado no Egito para uma terra livre que mana leite e mel. Deus determinou a vinda de Cristo. Deus determinou o fim da história, o que nós chamamos de escatologia. Então eu creio que Deus determinou algumas coisas. O que eu não creio é que Deus determinou absolutamente tudo. Tudo certo até aí? Uma metralhadora de um monte de coisa. E por que eu creio que eu não creio um monte de coisa? Pois bem, diante disso eu quero ler a Bíblia então com vocês e explicar por que eu creio que Deus nos implica em nossa própria história. E aí eu vou ler com vocês o texto que está em Marcos, capítulo 10, versos 46 em diante, tá bom? Deixa eu fazer um pedido. Tem como colocar um paninho, alguma coisa no violão, porque ele está ressoando aqui? Ou diminuir o volume, não sei. Parou. Foi. Tá com raiva de mim. Tá resolvido. Não tá. Já foi, Felipe. Tá tudo certo, Tava ressoando uma coisa aqui no meu ouvido e eu tava ouvindo a música e falando. Bom, vamos ler o texto e por que eu tô dizendo o que eu tô dizendo. Marcos capítulo 10, versos 46 em diante diz assim. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade. Eu vou dando pausas aqui para eu explicando o texto e é assim que eu vou fazendo.
Então, Jesus está com seus discípulos, já chegando no final do seu ministério. A gente sabe que Jesus viveu um ministério de 3 anos e meio. E tem uma multidão com ele já. Todo mundo já tinha visto ele fazer milagres, curar, fazer um monte de coisa. E aí ele está chegando junto com seus discípulos. A tropa de Jesus e uma multidão com ele. Numa cidade chamada Jericó. Talvez você possa confundir Jericó com a cidade lá do Antigo Testamento, chamada Jericó, que caíram os muros da cidade. Não é a mesma cidade. Essa cidade de Jericó aqui foi criada pelo imperador, pelo Herodes o Grande e o seu filho, tá bom? Então Jesus está chegando e aí aparece um camarada perto de Jesus, chamado Bartimeu. Estão me ouvindo bem, né? Então tá bom. Chamado Bartimeu. E aí, Bartimeu é, na verdade, não um nome próprio. A gente está acostumado com essa ideia de ter nomes próprios, mas Bartimeu significa literalmente filho de Timeu. Ele está filiado ao seu pai, porque naquela época não era comum as pessoas terem nome próprio, sobrenome, CPF. Isso é uma coisa muito moderna do ponto de vista da história. E aí aparece esse cego chamado Bartimeu. Ele estava sentado à beira do caminho. Então ele está nessa travessia de Jericó, à beira do caminho, sentado. E o verso 47 diz que quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, ele começa a gritar. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele começa a gritar aquilo e muitos diziam aos brados: fica quieto, cale-se, para de gritar, para de falar, para de encher o saco de Jesus, para de encher a cabeça, fica quieto, fica aí na beira do caminho. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É muito belo e muito duro esse texto. É belo porque é um homem provavelmente adulto, sabendo que ali passa a sua maior esperança de vida. Provavelmente viveu a vida toda naquela condição, e ele sabia, porque ouviu falar que Jesus havia curado um monte de gente, libertado um monte de gente. Agora tem um camarada passando que pode libertar ele daquela condição. Se você já conviveu com alguém em situação limite, você sabe que o desespero dessa pessoa é capaz de se abrir para qualquer coisa, como eu disse no começo. Só que está diante dele alguém que realmente pode curá-lo, pode restaurar a sua vida e restaurar não só a sua vida física, como também a sua dignidade. E aí, para piorar a situação, tem um bando de gente seguindo a Jesus, e essas pessoas que seguem a Jesus não ajudam o camarada, manda ele ficar quieto. São os seus discípulos e a multidão que segue a Jesus. E aqui tem um ponto muito perigoso para nós. A gente pode estar perto de Jesus, ser da multidão, chamado evangélico, cristão, católico, seja como for, e ainda assim atrapalhar as pessoas de chegarem perto de Jesus. Ao invés da gente ajudar, a gente pode atrapalhar mandando as pessoas que querem chegar perto de Jesus, dizendo: fica quieto, para de falar. Você não fez teologia ainda, você não conhece a Bíblia como eu. Você não conhece as músicas que toca na minha igreja como eu. Você não conhece nada. Você está perto de Jesus gritando por quê? Porque na Bíblia Sagrada, a multidão, ela tem sentido teológico. Eu gosto muito do texto bíblico porque o texto ele é cheio de palavras e a construção do texto é muito rica. A multidão tem sentido teológico e a multidão está sempre atrapalhando as pessoas de chegarem perto de Jesus. A multidão atrapalha a mulher com fluxo de sangue, menstruada durante anos, provavelmente sofrendo muito numa época que você não tem reposição disso, daquilo, você não tem remédio, você não tem nada, uma mulher que sofria muito. Uma mulher que estava numa vulnerabilidade impressionante. A Bíblia diz que a multidão não deixava ela chegar perto de Jesus. Tinha um outro cara que era paralítico, seus amigos querem levar ele para perto de Jesus, e o camarada não consegue porque tem uma multidão atrapalhando. O ponto é o seguinte: a multidão é uma coisa que pode nos atrapalhar no nosso processo. A multidão que tem sentido teológico, ela pode nos impedir de chegar perto de Jesus. Agora, se implicar na vida, é sobre isso que a gente está falando, é necessariamente
superar a multidão. Superar a multidão e não se importar com a multidão. A multidão aqui era um monte de pessoas. Mas quando eu falo de se implicar na própria vida, significa que tem algumas multidões que atrapalham a nossa vida de avançar, que nos atrapalham de ficar perto de Deus. A multidão, para alguns de nós, pode ser o medo de desagradar. Uma multidão que não nos deixa nos implicar na nossa própria vida. A multidão, para algumas pessoas, pode ser um trabalho confortável, ela odeia o que faz e continua naquilo dizendo, mas eu já estou aqui mesmo, não tem como mudar. Isso é uma multidão no coração dessa pessoa. A multidão de você demitir uma pessoa que está muito complicada para você, você diz, não, mas eu tenho que manter porque afinal é uma multidão. Existem muitas multidões na nossa vida. Existem muitas maneiras da gente terceirizar a nossa responsabilidade, dizendo, eu não faço isso, eu não vou mudar aquilo, porque tem uma multidão chamada minha mulher, meu marido, meu filho, minha filha, meu trabalho, meu dinheiro, o mundo. É uma multidão. A gente pode não se implicar na nossa própria vida, dizendo, tem uma multidão do lado de fora que não deixa eu fazer o que eu quero. Pois bem, se a gente quiser uma vida implicada, a gente precisa, digamos assim, se autorizar a essa vida. Superar as lógicas do que eu estou chamando aqui de multidão. Dizer, bom, tudo bem. A multidão é multidão, eu sou eu, e se eu ficar tentando agradar a multidão, eu não vou ser curado. Eu não vou experimentar na minha vida coisas que Deus tem para mim. Não vou. E aí acontece uma coisa interessante. Esse homem está gritando e o texto diz que quando Jesus o ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui. Então chamaram um cego e essa multidão que estava dizendo, cala a boca, agora diz, anime-se, fique animada. Me perdi. Isso. Disseram, venha, ele está chamando. Bartimeu jogou sua capa de lado, levantou de um salto e foi até Jesus. Quando a gente fala de se implicar, tem uma coisa que é dureza. Já dizia o Charlie Brown Jr., que toda escolha tem uma renúncia, isso é vida. Cada escolha uma renúncia é vida. Quem já ouviu esse louvor do Charlie Brown Jr.? Não tem como fazer escolhas sem perdas. Infelizmente. A coisa mais difícil, às vezes, na clínica, e aqui não tem nenhum paciente meu, posso falar abertamente, não do paciente, né? Mas uma das coisas mais difíceis na clínica é o paciente ter que lidar com o que nós chamamos de ambivalência, que é quando ele tem duas escolhas boas. Não são uma coisa boa ou uma ruim, duas escolhas boas, possíveis, viáveis, e ele vai ter que escolher uma e perder a outra. Não dá para ficar com as duas. É impossível. Esse processo é muito doloroso. O que está acontecendo aqui nesse texto é exatamente isso. Não parece, a gente passa batido no texto, mas quando a Bíblia diz que esse homem, ao ouvir o que Jesus lhe disse, pegou a sua capa, jogou para o lado e foi até Jesus, ele está num atestado de, praticamente, de suicídio. Por quê? Naquele tempo, o Império Romano dava para as pessoas em situação de doença ou vulnerabilidade uma capa que a identificava como alguém que poderia morar na rua e pedir esmolas. Essa capa, e esse homem está vivendo num lugar que era Jericó, e Jericó era onde os ricos, empresários, comerciantes do Império Romano moravam, era um lugar muito rico, por assim dizer, era uma Leblon daquele tempo, uma Faria Lima, uma Quinta Avenida, era um lugar de gente que estava ali para fazer comércio e ganhar dinheiro de verdade. E esse mendigo está morando ali nesse lugar, em Jericó. A Bíblia diz que ele ouviu o que Jesus falou, pegou a sua capa e jogou fora. O que ele está dizendo? Que ele está se colocando numa situação de risco, de vulnerabilidade.
Ele não estava curado ainda. E Jesus não falou que ele seria curado. Ele não sabia ainda o que ia acontecer. A gente sabe porque a gente leu a história. Mas esse homem não leu a própria história. Ele não tem o livro da vida dele na mão dele. Ele está ali, né, se relacionando com Jesus. E ao ouvir o que Jesus tinha a dizer para ele, ele pega a sua capa, joga fora. O que eu imagino na minha cabeça? Um outro camarada do lado dele pegou essa capa e escondeu. Vou vender pro meu primo que está precisando de uma capa dessa. Pegou essa capa e escondeu. E esse cara cego, ajudado por algumas pessoas que foram, em nome de Jesus, pegá-lo, levam até Jesus, e isso é muito impressionante. Não tem como a gente se implicar na nossa vida se a gente não estiver disposto a perder algumas coisas. Não tem como. Não tem como eu estar aqui sem perder coisas. Não tem como você decidir pela sua própria vida sem perder coisas. Toda escolha demanda uma renúncia. E não tem como viver a vida sem renunciar coisas. Quando a coisa é ruim, é fácil. Eu não quero isso. A pessoa te oferece, aqui na minha cabeça, de alguém que está com fome. A pessoa te oferece uma pizza maravilhosa e um estrogonofe estragado. É fácil. É difícil escolher uma pizza maravilhosa e estrogonofe estragado. Eu sei que tu não gosta de pizza. Agora, se a pessoa te oferece uma pizza maravilhosa, eu gosto muito de massa, por isso que a referência é pizza. A pessoa te oferece uma pizza maravilhosa e do outro lado ela te oferece um nhoque maravilhoso. Você pode dizer, eu vou comer um pouquinho de cada um. Tudo bem. Mas se você tem que escolher, não dá para ter os dois, você vai ter que dizer, se eu ficar com a pizza, eu perco o nhoque. Se eu ficar com o nhoque, eu perco a pizza. Quando eu falo de escolher e assumir perdas, eu estou dizendo, você vai ter que escolher entre nhoque e pizza. Não tem o que fazer. Quando eu falo que Deus nos implica em nossa própria história, leia a Bíblia, toda ela, e você vai ver Deus chamando pessoas para fazer coisas extraordinárias, isso implicando perdas. Seja da sua própria imagem, como foi Jacó. No dia que Jacó teve um encontro com Deus no Val de Jaboque, a Bíblia diz que ele teve que lutar com Deus e saiu com a perna machucada. É uma perda. Os discípulos, por exemplo, Pedro, Jesus falou, venha, eu vou fazer você de pescador de homens. Ele largou a rede e foi seguir Jesus. Isso, olhando para a Bíblia, olhando para a nossa vida, existem muitas perdas que a gente precisa assumir, para a gente assumir a nossa própria história. Não tem como a gente viver sem escolher coisas. E talvez você esteja aqui me ouvindo pensando, é verdade, eu tenho que fazer decisões na minha vida. Eu estou esperando muito, eu estou protelando muito essas decisões. Não protele. Não deixe de lado. As nossas decisões são nossas e a gente precisa assumi-las, inclusive sob todos os riscos que existem. Não acho que eu estou dizendo isso como uma pessoa que não tem medo de nada. Eu tenho muitos medos, Lidiane sabe. Acho que só a Lidiane e a minha analista. Eu tenho muitos medos. Mas uma das coisas que eu preciso aprender constantemente, por isso que eu coloquei assim, eu preciso aprender, é atravessar os medos. Porque tudo que eu vivi e tudo que eu vi acontecendo na minha vida, e você também pode pensar na sua, foi quando você disse, eu vou mesmo com medo. Se você não assume o risco, você nunca vê nada acontecendo. Você nunca constrói nada, você nunca põe a mão em nada, você nunca vai dizer, uau, meu trabalho foi bom, porque eu realmente fui lá e fiz. Agora, a terceira coisa sobre se implicar é que para a gente se implicar, a gente precisa assumir o nosso próprio desejo. E aí o verso 51 e 52 é como termina o texto, diz assim, Jesus pergunta para aquele homem, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Gente, sinceramente, camarada estava na rua gritando,
arrastando, cego, com capa no ombro, todo mundo sabia da condição dele. E Jesus faz uma das perguntas mais nonsense que a gente poderia esperar. O que você quer que eu te faça? Um discípulo pode olhar para Jesus e falar, não é óbvio? Você não sabe o que ele está precisando? Pois é, esse é o nosso jeito de lidar com a vida, sempre pressupondo que o outro precisa, o que o outro quer, o que o outro... Isso é a coisa terrível, né? É uma identificação projetiva. Você está sempre idealizando o que o outro precisa. Mas Jesus dá um passo atrás e se coloca como alguém que não sabe. O que você quer? O que você quer que eu te faça? Em outras palavras, você realmente quer o que você está pedindo? Aquele homem disse, Rabi, eu quero enxergar. Eu quero ver. Ele está diante de alguém que fez milagres extraordinários. Ele poderia dizer, eu quero uma casa. Eu quero ficar cego numa casa. Eu quero dinheiro. Ah, Rabi, eu quero uma mulher. Quero casar, quero... Ele poderia pedir um monte de coisa. Mas ele disse, não, eu quero enxergar. Eu quero voltar a ver. E quando a gente se implica no nosso próprio desejo, o que você quer de verdade, isso nos coloca numa situação de risco, porque aquele homem estava confortavelmente vivendo numa situação de rua, com uma capa, recebendo o apoio do império e das pessoas que passavam ali. Agora ele falando, eu quero ver, sabe o que significa? Ele vai ter que viver a vida dele agora. Provavelmente, ele não vai ter como voltar para o império e pedir uma capa nova. Provavelmente, ele não vai ter como sentar na rua e pedir esmola para as pessoas. Ele vai ter que tocar a vida. Ele vai ter que bancar a sua própria vida, a sua própria história. Nada mais libertador e nada mais desafiador do que isso. Por isso que se implicar é assumir o nosso próprio desejo. O que você quer? Bom, eu sou pastor. E quando alguém, numa situação difícil, chega para conversar comigo, eu pergunto, mas o que você quer de verdade? Eu não sei o que você quer. O que você deseja de verdade? Ah, meu casamento é um conflito horrível e eu não sei se eu quero me separar do meu marido ou quero ficar com ele. O que você quer de verdade? O que você deseja? Não sei se eu saio da minha empresa, vou para outra, se eu acabo com a minha empresa, vou para outra. O que você quer de verdade? Porque a gente, às vezes, pode se perder no que a gente quer de verdade com aquilo que a gente deseja naquele momento. Uma coisa é essa demanda que a gente tem o tempo todo, eu gosto disso, daquilo. Mas o que a gente quer de verdade? Qual é o desejo que sustenta a nossa vida por muito tempo? Existem desejos que dão e passam. Mas existem coisas dentro da gente que duram, e duram muito. Passam anos, passam décadas, e a gente continua fazendo a mesma coisa porque a gente quer muito aquilo. Aquele é o nosso desejo real. Aquele é o lugar que a gente diz, é para isso que eu vivo, é para isso que eu existo. Esse homem teve que responder para Jesus de verdade o que ele queria. Ele falou, eu quero voltar a ver, eu quero enxergar. E Jesus lhe disse, vá, a sua fé o curou. A sua fé só é possível para alguém que está implicado na própria história. Jesus não falou, vá, porque estava determinado desde antes da fundação do mundo que você fosse curado nesse momento. Jesus falou, a sua fé o curou. A fé dele. A pergunta é, qual é a sua fé? A fé dele o curou há 2000 anos atrás. Mas o que Jesus está dizendo para nós aqui nessa noite é o que você quer de verdade? Aonde que você precisa de fé para estar perto de Jesus, para fazer coisas com Jesus? Eu creio piamente que o Deus que nos criou, ele sempre nos implica na nossa própria vida e na nossa história. Agora, é interessante que o texto diz que no mesmo instante o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. O impressionante é que a coisa mais incrível que acontece aqui é a primeira pessoa que ele enxerga depois da cura. Quem é que está diante dele?
Jesus Cristo. A gente pode se implicar, a gente pode viver uma vida autorizada, não se importando com a multidão, a gente pode jogar as nossas capas, ter perdas significativas, a gente pode dizer o que eu quero, mas se no final das contas a gente não enxerga Jesus, isso não sei se é bom não. Não é. Porque Jesus é a pessoa mais amável, mais incrível, que conduz o nosso caminho de maneira extraordinária. Por isso que é importante dizer que peça para Jesus te curar das suas cegueiras. Mas a coisa mais importante que a gente pode ter na vida é ver Jesus, andar com Ele. Como esse homem, ele voltou a enxergar e seguiu Jesus. O convite de Jesus é sempre: venha e siga-me. O convite de Jesus não é agora venha, e pode parecer contraditório, e vá para uma igreja. É venha e siga-me. Anda comigo. Nós só entendemos quem é Jesus se a gente andar com Ele. A gente só entende o que é perdão no dia que a gente precisa perdoar. A gente só entende o que é dar o segundo passo, andar a segunda milha, no dia que a pessoa já nos apurrinhou a cabeça, já cansou a gente, ela diz, e demanda da gente mais alguma coisa, você diz, eu tenho que mais uma milha. A gente só entende o que é misericórdia quando a gente precisa ser misericordioso. A gente só entende quem é Jesus se a gente andar com Ele, do jeito dele. Não tem como. Porque eu posso fazer um curso de teologia bacana, você vem, estuda, lê, e você não entendeu nada ainda. A experiência cristã não é de uma foto bonita de uma praia. A experiência cristã é mergulhar naquela praia bonita. A experiência cristã não é eu explicar para você a textura do mel, a doçura do mel. A experiência cristã é eu te dar uma colher de mel e você colocar na boca e dizer, agora eu entendi. A gente só pode perceber Jesus se a gente começar a andar com Ele. Bom, se você não tem ninguém assim, falar, mas como é que eu ando com Jesus? Bom, você tem a Viva, tem a gente, porque Jesus está na comunidade dele, está na igreja, foi o que ele falou, vou estar com vocês aí. Então, se a gente quiser andar com Jesus, a gente tem que andar com pessoas que andam com ele, mas sem ser a multidão que atrapalha todo mundo, mas andando perto de Jesus, sendo aquelas pessoas que ajudam as pessoas a chegarem perto de Jesus. Bom, a palavra dessa noite é essa. Se implique na sua vida. Mas no final das contas, eu espero muito que você possa enxergar Jesus. Ele é a pessoa mais amável, mais bela, mais incrível que a gente pode conhecer. Amém. Amém. Eu queria orar com vocês. Pode ser? Queria orar juntos com vocês. Estou no meu tempo, então tudo certo, né? Tá bom. Senhor Jesus,